Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia aos amigos internautas que estão conosco nas nossas redes. E sempre que assistirem a nossa rede, por favor, coloque o dedinho assim, porque dá andamento aos nossos trabalhos e nós precisamos muito disso. Da vez passada, ano passado, eu falei sobre as ovelhas. E logo depois que você termina, você diz assim: ai meu Deus, eu quero fazer mais palestras. Mas o tema já começou a vir na minha cabeça, agora você tem que falar do pastor. Então, acabou saindo a do pastor e eu espero que seja boa, né? E nós vamos começar. Eu tenho dois temas envolvidos em um só. Para falar de pastor, nós temos que falar de educação. E Kardec, como grande educador, grande pedagogo, e que trouxe para nós toda essa doutrina que hoje nos perfaz o caminho, não poderia deixar de colocar esse pastor e esse pedagogo junto de nós. Astério, não jogue. Jogue fora a canetinha, por favor. Então, vamos começar. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Conheço minhas ovelhas e por minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai cuida de mim, eu conheço o Pai, como também as ovelhas que não são desse aprisco. E também me convém agradar a estas, e elas ouvirão e haverá um só rebanho e um só pastor. Quando nessa frase, nesse contexto que Jesus fala, que é de João, capítulo 10, ele vai nos dizer o quê? Que ele é o mandado de Deus. Ele veio para nos nortear, nos educar, porque até então nós éramos ovelhas perdidas, né? E quando ele diz que eu sou conhecido, as ovelhas me conhecem, porque no pastoreio, na época tinha pouca água, então vários pastores se juntavam e um só levava as ovelhas até esse aprisco. O que é esse aprisco? Eles faziam um tipo de curral, geralmente era contornado por pedras, eles colocavam espinhos por sobre aquelas pedras. Por quê? Se houvesse salteadores ou animais ferozes, ao passar por aquilo daria um sinal, e o pastor logo iria em defesa das suas ovelhas. Então esse é o aprisco. E quando ele diz também, convém pregar a essas que me ouvirão, e um dia haverá um só pastor. E nós estamos num tempo onde já nós sabemos que um dia todos falarão a parte espiritual. É assim que vai se processar. Então, Jesus distingue entre o bom pastor e o mau pastor, que ele chama de mercenário. Por quê? O mercenário, ele não se importa com as suas ovelhas. Estão ali para atender as suas necessidades pessoais. E nós temos visto isso com muita clareza. Aqueles que só pensam em si e não pensam no seu próximo. Então, eles
são voltados para o quê? O egoísmo, a grande chaga da humanidade. Eu tenho autoridade moral. E Jesus prova isso de várias formas. No Antigo Testamento, Moisés, no Monte Horebe, ou Monte Sinai, indaga: como eu vou dizer para o povo que está lá embaixo me aguardando, que me enviou estas determinações, os 10 mandamentos? Então a voz lhe disse: eu sou, me enviou. Então era a voz de quem? Do próprio Jesus. Por quê? Jesus já estava conosco há mais de 8 bilhões de anos, ou um pouquinho mais, né, Solange? Eu peço ajuda aos universitários. Moisés, ele integra a equipe do Cristo. Ele não atua sozinho. E quem orquestra esse tempo? Aí, Jesus? Parece até que eles fizeram a mesma coisa. Eles estão juntos. Nós estamos juntos. E nós vamos ver que nós hoje estamos nesse mesmo caminho. A época de Jesus não existia essa palavra educação. Ele trazia o termo pastor, conduzir, orientar. E orientar quem? As almas. O bom pastor, o pastoreio, apacentar suas ovelhas. Vou estar repetindo aqui. E traça uma linha entre o bom pastor e o bom educador. Então ele vem falando que Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos esses eram pastores enviados por Jesus. E o grande pastor, Deus, tem no Salmo de Davi, o Salmo 23, que diz, né? Todos dizem que um dia viria o grande pastor para conduzir as almas. E João, na primeira carta, ele diz que é o arquipastor, ou o sumo pastor, né? Que é o modelo principal, é o arquétipo. Dentro da psicologia, Jung vai falar o que é o arquétipo. Aquele que é o maior, aquele que norteia e que faz a educação daqueles que estão ali. Ele vai traçar um caminho. Freud chama de um grande outro, o pai. Então, todos eles falam da mesma forma, só que de forma que muitas vezes não é entendível. Então, a educação, o pastor vai conduzir, orientar almas, pastorear, apacentar. Esse computador ontem ele deu treta 1000 vezes. Ele rodou meu trabalho 10.000 vezes. A espiritualidade disse: você não vai falar isso, não vai falar. Eu sou teimosa. Eu sou essa ovelha que sai do aprisco e foi de volta. E aí eu peguei um que adivinha de luz, que eu acho muito bonito, né? Então ele aqui dá um jeito diferente de olhar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O que isso aqui está falando? De relacionamento com Deus. Nada me faltará. Ele é o suprimento daquilo que nós precisamos. Caminhar me faz viver de pasto, isso é descanso. Você pode saber que você pode descansar porque Ele está trabalhando. Guia mansamente pelas águas tranquilas.
Isso é refrigério para a nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele nos dá direção. Porque o amor do seu nome está um propósito. Nós viemos aqui para isso. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, isso é provação. Porque aquele que não morre, que não volta, está no plano espiritual trabalhando porque já cumpriu sua tarefa. É um daqueles justos que eu falei na palestra do ano passado, né? Eu não temeria mal algum. Isso é proteção, é ter certeza que ele está ali. Porque tu estás comigo. É a fidelidade dele para conosco. E nós não temos com ele. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é uma esperança. Unge minha cabeça com óleo. Isso é consagração. O evangélico usa muito a questão de ungir com óleo. E o meu cálice transborda. É a abundância de tudo que ele nos dá. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguindo todos os dias da minha vida. Isso é uma bênção, saber que ele está ali conosco. E eu habitarei a casa do Senhor. Porque quando a gente sabe que tem um lar, a gente tem segurança. Por longos dias. E isso é a eternidade, não é o caminho que a gente procura. Eu achei isso aqui muito bom de a gente poder interpretar, saber o que está vendo, saber o que está ouvindo. E está no livro Vinha de Luz. Jesus está dizendo que ele é o enviado, é um mensageiro dessa inteligência suprema. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ele é capaz de traduzir a inteligência de Deus e atuar como seu colaborador. Jesus tem essa missão conosco há bilhões de anos. Ele prepara para vir até nós. E veio há 2000 anos, mas está sempre por perto. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem enviado ao homem para servir de guia e modelo? Está na questão 625. Jesus. Então, ele lá atrás já diz: em verdade eu vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Abraão veio 1800 anos antes de Cristo. E isso aqui ele fala na época dele, e muitos não entenderam. Realmente é muito significativo o fato dos seus eu sou, que aparece no Evangelho de João. Ele dá um ênfase principal no quarto Evangelho, porque é a identidade de Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus. Porque já tinha vindo outro, né? Vieram no Antigo Testamento, vinham falando, e achavam que aqueles, e até hoje o povo do evangélico diz que Jesus virá, né? O Evangelho de João apresenta muito claramente a realidade plena da divindade e também da humanidade de Jesus, porque ele habitou entre nós, como nós em carne, né? Ele estava ali, e para quê? Mostrando para nós o que é amar de fato. Eu sou a luz do mundo, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor. Sou a videira e o pai o agricultor. Eu sou a porta das ovelhas. Entrar e sair sem se contaminar.
Então, esse entrar e sair é uma experiência de colher o melhor e seguir adiante. Jesus nos fala, ensinando, né, que quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que ele quer dizer? Que o Evangelho é, dentre todas as propostas, a mais libertadora. Não existe quem não siga o Evangelho. Não é seguir lendo, é seguir exemplificando, colocando em prática. É difícil? Dificílimo. Tem que ser no dia a dia, no pouco a pouco, caindo, levantando, sacudindo, sacudindo a poeira, né? O Solange na música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Continua. É assim que nós vamos seguir e conseguir nos aprumar um dia. Pode não ser nessa encarnação, mas será na próxima. Chegaremos aqui cada vez melhor. A nossa ascensão não vai ser de hoje para amanhã. Não sairemos daqui para a angelitude. Ao pastor cabe domesticar, alimentar, guardar, não só a ovelha, mas cuidar de todos os animais, garantindo a saúde, segurança, bem-estar de cada um deles. Cuidava das prenhas, tosqueava 2 vezes por ano. Ele tinha o maior carinho, tanto que aparece em todas as figuras Jesus como ovelha no colo. Nós temos ali que nos carregue também. E o significado de ovelha? O símbolo cristão que designa os seguidores de Deus no cristianismo, as almas salvas pelo Cristo. E também significa esperança, conforto. Israel, o pastoreio de ovelha era a atividade comum, muito apreciada, era muito bem vista. Era uma das profissões assim, mais respeitadas da época. Ovelhas são míopes, por isso que a gente usa isso. Enxerga até 8 metros à frente e não tem senso de direção. Por isso os pastores da Palestina conduziam suas ovelhas por meio de trilhas. A ovelha que escolheu o seu próprio caminho corre o risco de se envolver em situações perigosas. Vamos colocar isso para nós. Quantas das vezes nós somos teimosos, abusados, e ele tira e coloca você de um jeito que você diz, eu tenho que voltar para aquele lado, porque esse que eu tentei não deu certo. Deus nunca nos conduz por becos sem saída ou por precipícios. Sua orientação sempre nos leva a caminhos seguros. O que é esse tipo perfeito que Deus nos ofereceu? É Jesus, nosso guia. E o que Ele faz por nós? Nos ajuda, ensina, instrui, protege, ampara, socorre, norteia, direciona e acompanha. Alguém vai duvidar disso? Qual a grande missão de Jesus? Tem cadeira aqui, Davi. Ser educador de almas. Então eu vou falar um pouquinho da educação. Todas as fotos são minhas, eles estão à venda. É brincadeira. Então Kardec, na lição 917, ele vem dizendo que o problema central do mundo, aquele que é a grande pandemia, tratada como causa das maiores aflições da humanidade, é o egoísmo.
Kardec vai apresentar a educação como um antídoto capaz de atuar na raiz do problema, ajudando a construir um mundo mais fraterno, mais amoroso. A educação como única saída para tornar a humanidade pacífica, fraterna, amorosa. E aí eu lembro de uma passagem que foi lido na página que eu escolhi, que Jesus vai até Pedro. Pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus. E Jesus vai perguntar a terceira vez. Eu imagino a cara do Pedro. Né? Pedro tinha um gênio. Pedro, tu me amas? Então Pedro responde: de todo amor, de todo meu coração. Então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus, nessa palavra, ele chama mais atenção? Dou-lhe uma. O que Jesus quer? É guiar. Amor. Exatamente, amar. É a palavra principal da frase. Porque até então, o povo ali era muito honrado. E Pedro, com a casa do caminho, ele vai ensinar o que é amar de fato. O que é amar na proporção que deve ser amado. Crie aquela casa. E aqueles que ali melhoram, não saem da casa. Eles vão se tornar ali tarefeiros. E depois, então, passado um tempo, diz que não poderia só ficar trocando, mas precisaria ter subsistência necessária. E então eles vão para o plantio, para o cultivo, para a criação das ovelhas, para os leite. Então teria o alimento para toda aquela turma que estava ali. Jesus, como grande educador, ele caminhando e de repente ele vê uma turba de infelizes, homens decaídos, homens sofridos. Eram pessoas que vinham de todos os lados, de todos os lugares. E ao olhar para aquela turba, Jesus os vê como ovelhas sem um pastor. E ali ele senta e começa a ensinar. É o grande educador de nossas almas. Todos somos educadores, seja no lar, conduzindo os filhos, nas tarefas espíritas, como coordenadores dos grupos, sendo na vivência cotidiana, porque é um dos piores lugares que a gente tem mais entraves são dentro da própria família. E tem um capítulo dentro do Evangelho que fala disso, que vem falar exatamente sobre aprender. A família são colocadas ali pessoas difíceis, para quê? Para a gente poder aprender a conviver com a dificuldade em pequena proporção, porque só assim vamos conseguir viver nas maiores proporções. Com a doutrina podemos pensar como sermos melhores educadores e condutores. Então, Kardec vem nos dar como nós vamos conhecer o espírita, né? Conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. E mais, enquanto se contenta com seu horizonte limitado, que aprende alguma coisa melhor,
se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme o quê? A vontade. A vontade é o nosso norte. Tem um livrinho, Pensamento e Vida, né? Que tem uma página muito linda sobre a vontade. Porque nós vamos dizer, tudo a gente coloca um senão e a gente custa pegar no tranco, né? Parece aqueles carros antigos que a gente tinha que empurrar, né, Paulinho? A Kombi, né? Eu já subi morro com Paulinho, é bravo. Então, nós somos esses condutores. E quando eu coloquei aqui a metanoia, porque é o nome correto que eu já fiz da outra palestra, que a metanoia é transformar-se, é modificar aquilo que fazemos. Qual é o melhor meio de destruir o egoísmo? Todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda, muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Qual é a origem? Nós fomos feitos o quê? Não? Nós fomos feitos né? Para ser desenvolvido, para ser trabalhado, para ser conquistado, para desbravar. Mas é desbravar o outro e ir para a guerra? Não, é desbravar nós mesmos. É construir um novo eu dentro de você. Novo eu não. É da briga o eu, né? Tá tão estranho. Né? Construir a gente mesmo é difícil. Dói. Por isso que Cazuza dizia, vou pagar a conta do meu analista para nunca mais ele dizer quem eu sou. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. E para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos e até a causa. E qual é a causa? Vamos encontrar dentro de nós mesmos. Olha lá, por que eu sou tão egoísta? Por que eu tenho 3 armários cheios de roupa, principalmente nós homens? Camisas, nós estamos precisando. As mulheres também. Tem um monte de sapato, só tem mostrando. É o que o Chico falava. E o pior de tudo que a gente só usa um par, até um par gastar. Mas tem lá, os 30 que é para dizer que tem uma função. Então, vamos play. Despacha o sapato. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a consequência inevitável, e está no Livro dos Espíritos, lá na conclusão. Jesus havia dado a seus discípulos autoridade para expulsar demônios, curar todas as enfermidades, e agora enviava diante deles as cidades com uma ordem. Não dirija seus gentios, nem entre em nenhuma cidade, em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Fica claro? Por quê? Esperar o tempo certo. O povo de Israel, ele conhecia, por todos aqueles profetas que eu falei lá atrás, Isaías, Isaac, né, Jacó, Moisés, eles conheciam as leis. E eram leis divinas, não eram lei dos homens. Estavam ali. E mesmo assim, o que eles faziam? Continuavam errando, continuavam sendo maus pastores, trazendo discórdia, muitas vezes eram um povo violento, e continuam sendo. E então vêm essas palavras.
Mas por que não entrar nos gentios e nem os samaritanos? Porque os gentios, ele tinha deixado uma missão maior. Paulo iria falar aos gentios, porque já conheciam todas as linguagens. Paulo estava pronto. Paulo não precisava de mais nada. Ele tinha todos os mandamentos. E quando ele no deserto caiu do cavalo, literalmente, naqueles poucos instantes que ele ficou caído, passou em sua mente o filme da sua vida e ele viu sua missão. Tanto que no mesmo instante, Senhor, o que queres que eu faça? E não titubeou. Foi até a estalagem, cego, e foi recebido por um homem, no qual ele tinha incumbência de levar para o sacrifício. E é esse homem que vai nortear Paulo para ele se transformar naquele grande apóstolo que nós conhecemos. Quem são as ovelhas? Nós. Quantos de nós ainda vivem como ovelha sem pastor? Aqui eu ainda digo, 9 horas da manhã, 20 para as 10. Se estão ouvindo a palavra, que caia pelo menos uma palavra na consciência, eu terei ganho um dia. Quantos de nós ainda se consagram mal? Nós não matamos, nós não roubamos. Mas muitas vezes temos a língua afiada, pensamentos ruins que nós deixamos que tomem conta de nós. Quantos de nós vivem do lado para o outro sem saber qual é o caminho? Há pouco tempo encontrei uma companheira que frequentava a casa espírita e resolveu ser evangélica. Foi tentar descobrir o pasto que ela deveria estar. Há 2 semanas encontrei novamente na casa espírita. Não conseguiu alcançar meu coração, porque só o espiritismo me dá a resposta que eu preciso. Quantos tropeçam aqui e lá? Eu não estou dizendo que o espiritismo é a única, não, tá? Eu digo que para alguns é a única que dá a resposta da nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Fazem isso ou aquilo que mais tarde vai trazer sofrimento. Há aqueles que acham que nós não temos pastor e estamos largados no mundo. Quantas vezes nós vemos jovens que estão se distanciando tanto do espiritismo quanto das religiões, porque fica muito distante ouvir aquilo que se fala e aquilo que exemplificam, porque o exemplo tem que ser maior do que aquilo que falamos. Jesus dirige aos seus discípulos e diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é ele vencer o mundo? Todos aqueles pastores que eu falei lá atrás, vão de novo, Isaías, Jacó, Moisés, todos esses, eles caíram. Eles caíram na corrupção. Não é a corrupção financeira, é a corrupção do mundo, as vivências do mundo. Mulheres, favores,
Jesus foi o único que não nos desceu a esse ponto. Então, ele é um Espírito puro e verdadeiro. Estas palavras servem de verdadeira injeção de confiança para quem está se sentindo com desânimo, perda de prazer na vida, em razão de morte de entes queridos. Quantos de nós tivemos perdas enormes, né? Separação conjugal, perda de emprego ou qualquer outro tipo de perda. Na verdade, quem não sofre nesse mundo, quem não passa por momentos difíceis na vida. Porém, para vencermos essas tribulações é preciso, segundo Cristo, mantermos o bom ânimo. A primeira da coisa que podemos fazer é orar a Deus com toda a nossa fé, com sinceridade, pedindo força, coragem para prosseguir. Vivendo com entusiasmo e esperança no futuro, pois o Pai Celestial nunca está pobre de misericórdia. Essa misericórdia abrange a todos, mesmo aqueles que não o conhecem ainda. A palavra aflição vem da Bíblia. É estar preocupado com algo, aflito, angustiado. Mas no uso popular está associado a uma angústia mental, ansiedade, e podemos também estar associado a algum sentimento de morte iminente, porque muitas vezes a gente sente isso e a gente costuma ver assim, pessoas que dizem assim, poxa, mas eu não queria ir por ali, eu não queria, e acabei indo e olha o que aconteceu. Né? O sentimento de perda de algum familiar, algum amigo. Aí eu trouxe um pouquinho para nós falarmos do dia a dia, o que seja angústia. É o excesso de pensamento negativo, é aquela monoideia, crise de ansiedade, batimento cardíaco rápido e descontrolado, dores no peito, sensação de aperto na garganta, dificuldade para respirar, sensação de sufocamento, inquietação e dores de cabeça. O que isso aqui quer dizer? A síndrome do pânico, que está todo mundo aí falando, tem todos esses sintomas. A insônia, então, que não deixa ninguém dormir. Então, qual é o que é a aflição espiritual? A dor na emoção, na alma e no corpo, porque ela se reflete. Nós temos 3 componentes, que é espírito, perispírito e o corpo, e um reflete no outro. Por alguma situação negativa em nossa vida, então é aqueles sintomas todos que eu falei lá adiante, é uma mente perturbada de fobia, tormentos e desespero. E qual é a causa da aflição? Uma das causas pungentes da aflição é o nosso temperamento. Lembra do Pedro? Pedro não era irracível? Pedro não acreditava, ele não tinha uma fé muito segura até ver Jesus ressuscitado. Só então ele caiu em si. E foi aquele que foi a pedra angular, como Jesus o chamou. Aquele pessoal de pavio curto, papum, né? Bateu, levou. Eu sou mais ou menos assim, mais ou menos não, sou muito. Mas há outras que nem o pavio tem. Explode por qualquer coisa. Olha, a gente vê isso com tanta facilidade hoje em dia. Você reclama de tudo, é no restaurante, é na viagem, nunca nada tá bom. Em vez de curtir o passeio, está lá reclamando porque o outro demorou, porque o outro chegou atrasado. Então, Jesus vem dizer que o rebanho e o pastor compreenderão as duras penas que somente o progresso moral, quer dizer, a nossa transformação moral,
pode assegurar aos homens a felicidade da terra, refreando as paixões mais, e somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Isso está em Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 18, item 19. Essa é a frase da Yara. Quem ama conhece a Deus, quem ama a Deus está nele, quem não ama não tem visto a Deus. Mas eu lembro sempre de você muito falando dela. Eu falei assim, Alédia, eu vou fazer isso aqui, é da Yara, porque Yara sempre fala de João, capítulo 1, versículo 4. Esse aqui eu vou deixar para o final, mas antes eu gostaria de contar uma história. Eu tenho 10 minutos, eu achei que não ia dar tempo, mas tem. Não. Conta-se que um abnegado servidor da humanidade queixou-se o mentor dedicado sobre as suas lutas que vinham travando, encontrando-se quase sem força para prosseguir. E as dificuldades encontradas são familiares exigentes, amigos ingratos, conhecidos descaridosos com ele, fragilidade na saúde, interferências espirituais negativas. Rogou ele ao seu mentor. Então o amigo, esse mentor, contou a seguinte: um anjo ofereceu ao pupilo querido que aprendia com ele a santificação e o treinamento para vir à terra. E deu a ele os seguintes apetrechos: um guarda-chuva, depois lhe doou uma galocha de borracha, um chapéu, uma capa impermeável, sem dar-lhe menor explicação. Repentinamente começou a chover. E o candidato à elevação gritou: bom anjo, o que faço? Lembra daquele que só reclama? Use o que eu te dei. Você tem recebido a luz e o discernimento do Evangelho revelado do Espírito Santo e apoio no mundo espiritual. Não como prêmio à inutilidade, senão como recurso do alto valor para o momento difícil que oculta, que vem guardando e não tem. Em frente à borracha que maltratam, porém passam. Eu acredito que todos nós temos recebido todos os sábados e quarta-feiras guarda-chuvas, galochas, capa de chuva, não é? Está na hora de começarmos a usá-lo. Os tempos são chamados. Ninguém pode duvidar que nós estamos na última hora. E como eu vou vender minhas fotos, bom dia para todos.